Pessoal, agora eu queria demonstrar para vocês no Excel e vou tentar passar a explicação aqui extremamente detalhada como fazer a distribuição granulométrica no Excel. A gente já fez na sala, talvez algumas pessoas tenham dúvidas ainda de como fazer, então a gente vai montar desde o início aqui. Iniciei uma nova worksheets aqui, uma nova planilha, tá? Eu vou mudar o nome dela, eu vou colocar aqui distribuição. Bom, se você estiver numa empresa e fizer diversas distribuições dessas, você deve gravar de alguma maneira, por exemplo, pela data que foi feita e pelo lote do minério, certo? Aqui a gente vai simular e a gente vai chamar de distribuição lote 1, por exemplo. A primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer a distribuição granulométrica seria limpar a planilha, deixar ela mais leve. Bom, se eu clicar aqui, ó, ele seleciona uma linha toda e aqui eu seleciono as colunas. Agora, se eu selecionar exatamente no meio entre a linha e a coluna, ele vai selecionar tudo. Selecionando tudo, eu vou clicar com outro botão e aí eu vou em formatar células. A ideia aqui, pessoal, é tirar o preenchimento. Eu vou deixar o preenchimento branco de tal maneira que limpe o fundo. Agora eu vou começar a desenhar a minha tabela. O que eu preciso na tabela? A primeira coisa, eu preciso do mesh da peneira, e aqui eu vou aproveitar para colocar o símbolo do mesh, que é o hashtag massa, e essa massa aqui vai ser medida em gramas. Então a unidade aqui, gramas. Bom, eu já tenho a peneira, as peneiras, o jogo de peneira e a massa. Agora eu vou querer aqui minha massa percentual. Massa é aquilo que eu chamo de massa acumulada, né? Só que aqui em gramas. E aqui massa acumulada percentual. Note que eu já fiz meio de propósito isso, de escrever de um jeito que não dá para ler direito. Isso aqui, ó, se eu vim em massa acumulada, aqui aparece massa acumulada, mas aqui não. Por que eu fiz isso de propósito? Para mostrar para vocês que se eu clico aqui, ele ajeita o tamanho da célula. Eu vou deixar um pouquinho maior, um pouco maior, e a massa acumulada, ó, clica duas vezes, coloca no meio do F e do G, aqui aparece esse símbolo, clica duas vezes que ele arruma para você, ó, aqui também. Essa primeira linha aqui, vou selecionar até aqui, clicar com outro botão, sempre na formatar células, vou colocar uma cor amarelo clarinho ou uma cor azul clara aqui. Agora aqui eu vou colocar os meshes. Bom, para deixar mais fácil para anotar aqui, eu vou selecionar exatamente o símbolo e vou mudar a cor, o símbolo da unidade. Eu vou pôr uma cor, um verde bem forte aqui. Aqui eu pego a grama, coloco esse verde bem forte. Eu só queria deixar claro para vocês que isso é o jeito que eu estou fazendo a tabela, e se você quiser fazer de outra cor ou com outro formato, fica à vontade para fazer. Esse aqui é o jeito que eu estou fazendo, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pôr os diversos meshes que eu vou imaginar na minha distribuição. Imagine que a primeira peneira é um mesh, a segunda é 10, a terceira é 15 meshes, a quarta é 20 meshes, 30,
50 meshes, 70, 100 meshes, 150 meshes e 200 meshes, 250. Bom, vamos fazer o seguinte, como a gente está pensando em ouro, a gente vai por 150, que é justamente o que a gente quer que passe. E aqui o fundo. Seleciono toda essa parte aqui e peço para que fique em centralizado. Aproveitando aqui, eu vou colocar uma outra cor aqui para diferenciar aqui. Como que eu faço? Selecionei formatar células e vou colocar esse cinza bem clarinho aqui. Bom, a massa, da onde que eu vou tirar essa massa aqui? Eu vou fazer a medição. Eu vou fazer primeiro a distribuição granulométrica no peneirador automático. E em seguida eu vou medir na balança cada massa dessas, tá? Aqui a gente vai pôr um valor meio fictício, algo que eu estou inventando, mas se você fizer no real isso, numa empresa onde você estiver, vai dar certinho. Vamos imaginar que em um mesh ficou 10 gramas. Vamos imaginar que de 10 meshes ficou 25 gramas, de 15 ficou 10 gramas, de 20 ficou 20 gramas, de 30 ficou 10, de 50 ficou 12 gramas, de 70 ficou 5 gramas, 100, 12, 150 ficou 20 gramas e aqui ficou 500 gramas. Pode ser esses valores? Sem dúvida que sim. E aqui eu vou agora colocar as linhas de grade para ajudar a organizar tudo, tá? Clica com outro botão, vou vir aqui, ó. Pessoal, eu não sei porque o Excel da minha máquina está com português de Portugal. Aqui apareceu o limite, para vocês vai aparecer borda, tá? Mas é a mesma coisa. Centralizo tudo. E agora eu vou passar uma dica bem importante. Primeira coisa, vocês estão vendo que aqui já está a unidade mostrada, já está gramas aqui. Vou aumentar um pouquinho para mostrar que aqui já tem gramas. Então tudo que está nessa coluna aqui, ele vai usar a unidade de gramas. Assim como aqui está a unidade de mesh, é esse que está em verde. O que está nessa coluna vai ficar subentendido que é mesh. Não preciso colocar 10 gramas, 25 gramas, não, porque já está aqui em cima. Certo? Bom, vamos imaginar o seguinte, eu fiz a distribuição granulométrica, eu fiz o ensaio de distribuição granulométrica e medi a massa, e essa primeira coluna vem da distribuição granulométrica. O que eu quero aqui é calcular a massa percentual, depois a massa acumulada e a massa acumulada percentual. E agora eu vou me permitir a fazer, corrigir alguma coisa que realmente eu vi que o pessoal estava com um pouco de dificuldade. Muita gente estava com dificuldade porque estava confundindo a massa com a massa acumulada. A massa é a massa de cada peneira. Já a massa acumulada é a massa acumulada até aquela peneira. Por exemplo, na peneira de um mesh, a primeira peneira, a minha massa deu 10 gramas, nesse caso aqui. Na peneira de 10 meshes, a minha massa deu 25 gramas. Só que se eu pensar da massa acumulada, eu tenho que somar esses dois aqui. Então, se aqui deu 10, eu vou fazer aqui 10 mais 25. Então aqui seria 25. Então eu coloco aqui 10 e aqui eu colocaria 25. Opa! Na terceira peneira seria o que? 10 mais 25 mais 10. 10 mais 25 mais 10 dá 35. Porém, pessoal, aqui a gente está trabalhando com Excel e não tem muito sentido fazer as coisas na mão.
Então a gente vai começar aqui, para evitar confusão, fazer pela massa acumulada. Como que eu vou fazer isso daqui? Ó, o primeiro vai ser exatamente igual, porque aqui não tem massa nenhuma para ficar acumulada. Vai ser só esses 10, é a primeira peneira. Agora o segundo vai ser esse mais esse. O terceiro seria esse mais esse mais esse. Como que eu vou falar isso para o Excel? Eu vou falar da seguinte maneira, ó. A massa acumulada, né, na peneira de 10 é o que tinha até a peneira de 1. Quanto que tinha até a peneira de 1? 10. O que ficou acumulado até a peneira de 1 mais o que tem na peneira de 10, 25. O que seria a massa acumulada na peneira de 15? É a massa que estava acumulada até a peneira de 10 mais o que está na peneira de 15. E poderia fazer isso até o final. Eu poderia pegar e falar, ó, massa acumulada na peneira de 20 meshs. Seria a massa acumulada da peneira de 15 mais a massa da peneira de 20. Mas eu não preciso repetir esse cálculo, não. O que eu faço? Eu vou fazer uma vez e vou copiar para o resto. Então eu coloco igual a massa acumulada que ficou na peneira de 10, e a massa acumulada eu vejo nessa coluna, mais a massa da peneira de 10. Opa, a massa que ficou na acumulada, deixa eu só falar direito aqui, foi confundido, ó. A massa acumulada na peneira de 10 é a massa acumulada até a peneira de 1 mais o que está retido na peneira de 10. E agora eu vou usar essa fórmula F4, o de cima mais o de 5. Literalmente, ó, é esse que está em cima mais esse que está do lado. É essa a minha fórmula. O que ele está falando para mim? Soma aquilo que está em cima mais aquilo que está do lado. Para mim não ter que fazer um por um, eu coloco o mouse aqui. Aparece um sinal de mais cheio. Vou colocar o mouse até o pontinho aqui da célula de baixo, na esquerda de baixo. Virou uma flechinha mais vazia. Então, ó, cheio, vazio. Quando eu chego nessa setinha vazia, eu puxo para baixo e ele vai copiando para mim. Detalhe, ó. Dá uma olhada nessa fórmula aqui. Ficou azul, então ele está somando esse com esse. Se eu colocar nessa de baixo aqui, está somando o que? O de cima mais o do lado. E assim, simultaneamente, ele soma o de cima mais o do lado. É isso que eu pedi para ele fazer. E isso aqui é minha massa acumulada. Notem o seguinte, pessoal. A minha massa que não é acumulada, é a massa de cada peneira, está em grama. E a minha massa acumulada, nesse caso, está em grama. Esse resultado não serve de maneira alguma para mim usar num processo para descrever alguma coisa. Por quê? Porque a grama é um pouquinho só. O que é o correto usar? O correto é usar porcentagem. Daí pode ser 1 tonelada, 2. Se eu trabalhar com porcentagem, eu posso levar esse valor para porcentagem, para quanto for. Como que eu vou calcular a porcentagem disso daqui? Se você olhar no que a gente fez na parte teórica, quando a gente fez na folha, era literalmente a minha massa na peneira dividido pela massa total, pela soma da massa. Então a primeira coisa, eu tenho que saber qual é a minha massa total no ensaio. Nessa célula aqui eu vou escrever soma, tá? E aqui eu vou perguntar para o Excel, me fala o seguinte: quanto que é a soma de tudo que tem naquela coluna?
Então eu escrevo a fórmula soma, abro parênteses, isso é importante. E aqui eu vou colocar os limites aqui, ó. Desde o primeiro limite até aqui, ó. Então seria da célula de 4 até a célula de 13. Dou um Enter e eu tenho aqui a minha soma que deu 624 gramas. Essa coluna aqui, eu vou mudar a formatação dela. Vou colocar para um verde bem clarinho para ficar mais fácil de perceber que é uma coluna que eu devo fazer o que, pessoal? Eu devo usar ela para quê? Para auxiliar em alguma coisa. Aqui eu também vou colocar a linha de grade, que é uma boa. Então, como eu fiz lá, coloco a linha de grade aqui, tá feito. Bom, agora eu vou para a massa percentual e a regra aqui é muito clara. Para mim calcular a massa percentual, eu vou usar na massa. Depois, quando for calcular a massa acumulada, eu vou usar a massa acumulada. Tá? Então, massa percentual. Vou usar qual coluna? Da massa. Fórmula igual a... Antes eu quero percentual, não quero? Eu posso selecionar isso daqui, clica com outro botão, formato a célula e o número que eu vou escolher, percentagem. Vou usar 2 casas decimais. Se você quiser pode usar mais ou menos, pode. Mas 2 casas está legal aqui. Bom, igual a minha massa naquela peneira dividido por tudo. O que é tudo? É a soma, toda a massa que deu aqui. E essa soma deu 1,6%. Acontece que se eu for puxar igual eu puxei antes, ele vai dar um erro. Divisão por zero. Por que deu esse erro? Vamos entender? Porque olha aqui, ó, eu estou dividindo por D14, tá aqui D14. Para baixo ele passou dividindo por D15, aqui não tem nada. Para baixo seria por D16. Eu não quero realmente que ele fique abaixando esse número, esse D, eu quero que sempre seja o D14. Vou travar isso daqui. Eu vou ligar a lupa aqui para vocês conseguirem ver com um pouco mais de precisão o que eu estou fazendo, tá? Então vamos lá, espero que não atrapalhe. Bom, vamos entender. O D4 é esse daqui e o D14 no caso é esse daqui que está em vermelho. Pode ver que ele inclusive deixou em azul, que é esse daqui que ele está em azul aqui, e vermelho esse que está em vermelho. Eu quero travar. Como que eu travo? Eu coloco um cifrão antes do D e um cifrão antes do 14. Parece que não mudou nada, mas na verdade mudou, tá? Mudou de tal maneira que agora eu posso arrastar. Eu vou fechar a lupa, não precisa ser mais grande. Vocês já viram que aqui ele está com um cifrão e agora eu vou arrastar. Quando eu arrasto, olha o que aconteceu, pessoal. Ele realmente não fez mais passar esse D14. Tudo está fechado na célula 14, ele não passou para 15, 16 por causa disso aqui. Eu peguei e fixei essa célula, tá? Vou fazer a mesma coisa agora para a massa acumulada. Bom, essa massa percentual eu peguei da massa em grama, agora a massa acumulada percentual vou pegar da massa acumulada. Não se confunda com isso. Como que eu faço? Igualzinho. Primeira coisa, passa essa coluna aqui para porcentagem. Passei. Segundo passo, vou falar igual, passar isso, e aqui eu não preciso mais
pegar esse 624 daqui. Eu posso pegar esse daqui, ó. Então, dividido por esse. Aquela regra que eu falei ainda é clara, pessoal. Vou ter que travar. Pergunta que você pode fazer: e se eu quisesse pegar esse daqui, eu poderia? Poderia também, não ia fazer diferença. Mas travar aqui, eu vou ligar a lupa de novo para mostrar travando. Para quem está com dificuldade para travar, basta colocar o cifrão. O primeiro cifrão vai travar a letra e o segundo cifrão trava a linha. Então eu travei a coluna e a linha. Na verdade eu só precisava travar a linha, mas eu acho que vai complicar para você se a gente entrar nisso. Então, para ficar mais fácil, você coloca o cifrão na frente da letra e o cifrão na frente da linha e vai dar certo. Fecho aqui e agora está travado. Puxo. Pessoal, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: como que eu sei que isso aqui está certo? Porque aqui chegou em 100%. E se isso é acumulado, tem que dar 100%. Segunda parte do exercício seria fazer o gráfico, o diagrama. Para fazer o diagrama, você vem aqui no inserir e o diagrama que você usa, o gráfico que você usa é esse, gráfico por combinação. Primeira coisa, pessoal, as colunas que eu tenho que usar. Eu vou pegar as colunas do Mesh. Por quê? Porque a coluna do Mesh, ela me mostra o que, pessoal? Ela me mostra a peneira em questão. E também as colunas dos valores percentuais. O valor de massa em gramas foi usado para a gente chegar no valor percentual. Seleciono a primeira coluna do Mesh. Eu vou começar aqui do 1 e vou até o fundo. Aperto Ctrl. Quando eu aperto a tecla Ctrl, ela vai possibilitar que eu consiga selecionar uma segunda coluna e uma terceira coluna. Notem que eu tenho 3 colunas selecionadas das 5 colunas existentes. E o que eu quero são essas 3 colunas selecionadas. Clico aqui no gráfico de combinação. Então, eu vou escolher esse gráfico aqui do meio. Eu vou passar um pouquinho para cá. Tá? E a gente vai discutir um pouquinho desse gráfico. Primeira coisa, esse que vai do 0 a 90% é relativo à linha azul. E o que é a linha azul? É a massa percentual normal. Já essa linha alaranjada, ela está sendo para massa percentual acumulada. Se eu quiser trocar o formato, colocar mais linhas ou deixar de formato diferente, é só mexer por aqui. Eu vou deixar esse jeito aqui, ó. Bom, feito. Agora eu vou mudar algumas coisas, como o título do gráfico. Qual o título que eu vou colocar aqui? Distribuição no lote 1. Vamos ver o que dá mais para mudar. Poderia ser de repente para indicar que isso aqui está sendo azul. Vamos ver. Formatar, eu posso formatar o eixo, o tipo de letra. E aí vem uma dica. Eu vou por azul. Vamos ver se deu certo. Ó, o azul corresponde a esse daqui, ó. Posso fazer a mesma coisa. Aqui formatar, no caso, o eixo. Vamos ver. Foi bem isso, vamos lá. Tipo de letra. Aqui, pessoal, vou colocar laranjado. Por quê?
para ficar mais visual. A pessoa vai ver que isso aqui está alaranjado e corresponde a essa linha. Ela vai ver que está azul e corresponde a essa. Um gráfico combinado é uma das coisas que eu sempre uso. Fazer o máximo de facilidade para a pessoa conseguir ver. Bom, vamos ver aqui, pode ser dessa cor mesmo. Aqui, pessoal, cliquei em cima, no caso dos eixos aqui, dessas colunas. O que eu posso fazer? Vamos dar uma olhada nessas opções. Posso mudar a cor que eu não quero. Posso mexer largura do intervalo, ó. Posso diminuir essa largura do intervalo de tal maneira que não tenha largura do intervalo e fica semelhante àquele gráfico que a gente fez na sala, onde não tinha largura do intervalo. Agora, pessoal, uma pergunta que ainda pode ser feita por alguns de vocês é o seguinte: por que usar a planilha do Excel? Vamos imaginar, pessoal, o seguinte: por algum motivo eu fiz um outro teste granulométrico e os valores foram diferentes, eu me enganei, aqui não era 500 gramas, aqui na verdade era 200 gramas. Olha o que vai acontecer: ele vai modificar todos os valores daqui e também o gráfico. Imagine que aqui seja 100 gramas apenas, ele muda o gráfico para você. Então, quando você usa o Excel para fazer uma planilha, isso é bom vocês saberem, porque a documentação técnica, e vocês têm que saber disso. Você tem o que, pessoal? Você tem uma possibilidade de modificar futuramente os valores, se você alterou alguma coisa, mudou alguma coisa, ou mesmo fez um outro lote, para que não precisa fazer de novo, certo? Basta modificar aqui. Só para fechar aqui, vamos voltar aqui a 500, igual estava antes, né? E aqui deu 624 gramas. Vamos mudar alguns valores. Vamos imaginar que aqui ficou 200, ó. Já mudou o gráfico. E aqui ficou 100. E aqui eu vou mudar também, ó, só para mostrar que dá para mudar. Aqui ficou 40. E aí vem uma coisa importante nesse tipo de gráfico, que é a perda de massa. O que é perda de massa? É um valor percentual. Você pode ver na parte da teoria que ele mostra para você a diferença que você colocou e que você perdeu, tá? O quanto você perdeu nesse teste. Então ele vai ser igual ao que? Vamos criar uma célula aqui chamada de massa total utilizada. Essa massa total utilizada, vamos supor que seja 1000 gramas. Então, massa total utilizada em gramas deu 1000. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar isso aqui para me calcular a perda de massa. Opa, sem querer. Ó, perda de massa vai ser igual ao que? Eu vou por aqui, pessoal, para não bagunçar lá, por essa fórmula aqui. Então, perda de massa, que eu posso, vai ser o que? Vai ser a massa total que eu usei e a massa que eu tirei. Então vai ser basicamente uma porcentagem. Como que eu coloco porcentagem? Muda a célula para porcentagem. Espere aí que vamos ver o que eu errei. Agora vai dar certo. Célula para porcentagem. Outro botão, formatar célula, número, porcentagem. É igual a massa que eu tive a somatória no final. Essa
dividido pela massa total que eu coloquei, por essa daqui, ó. Vamos voltar aqui, pessoal, para não ficar confuso para vocês. Eu acho que seria bom até eu colocar a fórmula do que é a perda da massa. Então, massa perdida pela massa total. O que é a massa perdida? Seria a massa total menos a massa que eu tenho pela massa total. E aqui ficou duas massas total, mas vamos arrumar isso aqui, ó. Vamos pôr aqui a perda de massa. Então vamos lá. Igual, coloquei igual. Vou fazer isso aqui, massa total menos massa perdida em cima. Qual que é a minha massa total? É essa massa que eu coloquei lá em cima. Então, massa total é menos a massa que eu tenho. A massa que eu tenho está aqui, ó. Então deu 68 gramas de massa que eu perdi. Eu pego a massa que eu coloquei no britador. No jogo de peneira, menos a massa que ficou lá. E qual que é a minha massa massa total? É essa 1000 gramas. E agora aqui vou colocar como que ficou aqui. Basicamente isso é igual isso dividido por isso, ó. Só que nesse valor aqui ele não está percentual ainda. Clica com outro botão, formata a célula para percentagem. Então ficou 6,8% de massa, de perda de massa. É isso daí, pessoal. Qualquer dúvida, vem tirar comigo.